Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um culto aqui da Igreja Unasp. Seja bem-vindo, a casa é sua. Nós estamos aqui começando mais uma série, e essa série se chama Ruth, Sob as Asas do Refúgio. Ruth é um livro incrível que nós vamos estudar juntos de maneira bem profunda. Este primeiro encontro, nós vamos estudar sobre o contexto histórico do livro de Ruth. No segundo encontro, nós vamos estudar capítulo a capítulo. E no terceiro encontro, nós vamos estudar as aplicações do texto de Ruth para a nossa vida hoje. Então, não perca, você é meu convidado, minha convidada, para estar aqui junto nesses 3 domingos. Serão muito especiais. Estou muito feliz de estar aqui com você. Mas a gente não pode estudar o texto bíblico sem antes pedir para que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente, nosso coração. Por isso eu te convido, para onde você estiver, fechar os seus olhos para a gente falar com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos muito por esse momento que nós temos de paz, para estudar a sua palavra. Sabemos que o texto de Ruth tem muitas coisas maravilhosas a nos ensinar. Venha falar conosco nesta noite. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. As histórias bíblicas não estão colocadas no cânon de forma aleatória. Todas indicam a um personagem principal do texto bíblico, que é Jesus. As histórias bíblicas foram colocadas aqui com uma intenção. Enquanto a nossa literatura ela é guiada por uma história e depois uma lição de moral, o texto bíblico, as histórias bíblicas não. A própria história já é em si teológica, já tem em si tudo o que a gente precisa. E é por isso que é muito importante estudar as histórias, as narrativas bíblicas. A história de Ruth é uma delas, uma história cheia de reviravoltas, no meio de vários acontecimentos de guerra. O texto começa dizendo que o texto foi feito no tempo dos juízes, um tempo bem cheio de guerras e conflitos. E aí vem o texto de Ruth, que é um respiro, que é uma ilustração viva da bondade de Deus com as pessoas e da bondade das pessoas umas com as outras. O que significa a palavra Ruth? Nós vamos ver na tela. Ruth significa amiga, companheira. Quando tem um nome na literatura hebraica, nós devemos considerar com seriedade o nome, porque o nome é uma dica da personalidade da pessoa, é uma construção do personagem. Então é muito importante saber o significado dos nomes. Ruth é um nome lindo, um pouco fora de moda hoje, mas que tem um significado muito incrível. Ruth, amiga, companheira. E é justamente isso que Ruth é. Quem foi o autor desse texto? Vamos ver a próxima tela. Fala o seguinte: o relato escrito do livro de Ruth, conforme consta nas Escrituras, provavelmente se originou no tempo de Davi e parece se enquadrar melhor nos primeiros anos de seu reinado. Muitos discutem se Ruth foi escrito no momento pré-exílico ou pós-exílico. Mas o importante é aqui avaliar as características desta época, considerando que o texto não diz quando e quem o escreveu, mas que ainda assim tem muitos detalhes históricos que nos indicam sobre quem e sobre como esse livro foi formado. O importante é que o Espírito Santo cuidou para que esse texto estivesse aqui, no cânon sagrado. Texto esse que passou pela história e enfrentou muita perseguição. A Bíblia é um livro que é amado por muita gente, mas também já foi odiado por muitos. E foi o Espírito Santo que nos permitiu que nós tivéssemos esse texto hoje. Por isso que é com muito respeito e carinho por esse texto que nós nos aproximamos dele.
Vamos pensar um pouco na data. A próxima tela fala sobre na época dos juízes. Houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então a gente encontra aqui uma família que, por uma dificuldade com a seca, com a dificuldade de obter alimento, vai para uma terra mais fértil. Onde é a terra de Moabe? Onde que é a terra de Belém? Então a gente sabe que Belém significa casa do pão, o que já é uma brincadeira do texto logo no começo. Houve fome na casa do pão. Essa é uma ironia desse texto que logo no começo nós podemos identificar. O texto fala que eles eram efrateus. Essa palavrinha aqui mostra que possivelmente eles eram pessoas importantes lá em Belém. Eles eram pessoas importantes em Israel. Noemi provavelmente era uma jovem muito bonita, porque quando ela volta para a sua terra, as pessoas se surpreendem de como ela está. As mulheres de Belém pensam: quem é essa? Não é ela, Noemi, que era tão bonita, tão rica, e agora volta assim? Então nós temos aqui também um pouco sobre a terra de Moabe. Moabe é a atual cidade de Madaba, lá na Jordânia. A gente tem aí na foto o mapa da Jordânia. É uma terra que tem desertos, mas também tem lugares férteis. E aqui nós encontramos o refúgio dessa família. Elimeleque com a sua esposa são refugiados em Moabe. E lá estão eles, no atual território da Jordânia. Lá eles encontraram refúgio e abrigo para a fome. No contexto canônico, onde está o livro de Ruth? Na Bíblia hebraica, esse é um conto de festa. Ele está nos livros festivos, como a gente pode ver aí no slide. E ele também, na Septuaginta, faz parte dos livros de Juízes, do livro de Juízes. Quase sem separação nenhuma. E a gente vai mais para frente um pouquinho, pensando na história de Ruth e Noemi. Esse é um conto sobre bondade. Noemi foi bondosa com Ruth, e assim ela teve amor o suficiente para ficar com Noemi em momentos difíceis. Deus é bondoso com essas 2 mulheres, e Boaz é bondoso com Ruth. Essa história sobre bondade, sobre como em momentos difíceis, de fome, de luto, Deus, trazendo a bondade ao coração das pessoas, pode mudar histórias. Vamos continuar um pouquinho mais para frente. Qual que é o gênero literário do texto de Ruth? A maioria dos críticos da forma do texto diz que Ruth é uma novela. Não uma novela da televisão brasileira, não, mas uma novela no aspecto de conto, de narrativa, de relato. Intimamente relacionada à categoria de conto, conotando uma breve narrativa de artesanato consciente. O autor foi um artesão aqui, um artista para construir essa história que aconteceu e ele expressa em palavras. Com começo, meio e fim, a trama se move através de várias cenas para o clímax e resolução. As ações revelam quem são os personagens. Na nossa literatura, são adjetivos que revelam quem são os personagens. Na literatura hebraica, são as ações. O que você faz é quem você é. E a gente vai encontrar aqui as ações de cada um desses personagens, caracterizando quem eles são. Existe aqui uma prosa artística. A gente está ainda no contexto literário, contendo elementos rítmicos e poéticos. A linguagem semipoética foi provavelmente utilizada para auxiliar na lembrança da história partilhada. É possível que esse texto tenha chegado entre nós
por ter uma certa musicalização nela. Que pena que a gente não tem mais essa melodia, mas provavelmente o texto de Ruth era uma semicanção, uma poesia, que a comunidade sabia de cor e muito bem, e por isso que chega até nós hoje. De forma genérica, o livro de Ruth se divide em um complexo relato narrativo, construindo com um enredo típico que sai de um problema ou crise para uma resolução e uma breve genealogia. É um texto curto, apenas 4 capítulos, mas com lições muito importantes. Vamos um pouquinho mais para frente. Em geral, as histórias combinam o interesse por pessoas bastante típicas, simples, mesmo que sejam pessoas importantes, com interesses em assuntos corriqueiros, mesmo quando esses assuntos se tornam significativos em escala nacional, que é o que acontece com o livro de Esther também. Pessoas simples, mas que esses eventos são importantes numa escala muito maior do que elas mesmas. Essas histórias têm uma combinação de propósitos. Elas podem ser divertidas, mas também instrutivas. Por isso, é muito interessante e importante sabermos as narrativas do texto bíblico, porque a Bíblia foi construída em forma de histórias, com muitas histórias. Os conceitos estão ali, naquelas histórias. O público dessas histórias é convidado a participar da narrativa e assim aprender com a experiência dos protagonistas. As personagens têm uma certa tipicidade e ainda uma certa individualidade. É isso que a gente encontra em Noemi, em Orfa, em Ruth, Elimeleque, os 2 filhos que morreram, e em Boaz, um pouco mais à frente. Agora, é muito importante a gente entender o contexto de Ruth para nós compreendermos o tamanho da bondade de Boaz, que vai se concretizar lá no capítulo 3 e 4. Por isso, eu gostaria de te relembrar um pouco sobre Moabe. O texto fala que essa família foi para Moabe como refugiados de uma fome, de uma seca. Quem é Moabe no texto bíblico? Você lembra como surgiu essa nação? Não foi de uma forma muito elevada, não. A história de Moabe é bem complicada. Ruth era moabita, e isso o texto faz questão de mencionar algumas vezes. 5 vezes na narrativa é mencionado que Ruth é moabita, e isso não é à toa. Vamos lembrar a história de Moabe. Gênesis 19, 36 a 38, conta sobre quando as 2 filhas de Ló, após terem saído de Sodoma e Gomorra, e terem a sua mãe virada numa estátua de sal, uma filha olha para a outra e pensa assim: olha, se a gente não tomar providências, nós vamos viver e nós não vamos ter gerações. Diferentemente da nossa cultura, onde os valores são tempo e dinheiro, os valores desta época estão relacionados à família e propriedade. Não ter descendentes é algo extremamente catastrófico para uma pessoa. É você viver e ter seu nome extinto da história. Por isso, essas 2 meninas, de uma forma muito ruim, pensam em como resolver o problema delas. Depois dessas 2 noites que elas embriagaram o pai e dormiram com ele, as 2 engravidaram. E dali surgem então 2 nações, Moabe e Amon. Você vê que essa é uma história que não começa muito bem. E com o desenrolar da história do Antigo Testamento, a gente vê que Deus diz para que o povo de Israel ficasse bem longe do povo de Moabe. A gente viu aí um pouquinho mais sobre o mapa, que mostra que Moabe era uma terra que nesse momento era uma terra fértil.
Então, mesmo com essa proibição histórica para não se misturar com o povo de Moabe, essa família se vê sem ter o que fazer. E eles vão então para essa terra, e ali os 2 filhos dessa família se casam com 2 moabitas. Qual que é a cultura de Moabe? Os moabitas eram de linhagem semítica e descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. A principal divindade que adoravam se chamava Quemos, que aparentemente era apaziguado com sacrifícios humanos. Pouco se sabe sobre a história dos moabitas no período decorrido entre a origem deles e o tempo do Êxodo. O que a gente sabe é que Amon e Moabe não eram nações amigas de Israel. Adoravam outros deuses, tinham outros costumes, apesar de ter uma origem semelhante, uma origem semítica. O texto nos diz que Israel e Moabe deveriam estar para sempre bem longe um dos outros. Lá em 2 Samuel 8:2 conta uma história. Você sabe que Ruth era bisavó de Davi. E lá em 2 Samuel, Davi, até um momento, usou as terras de Moabe para ser esconderijo de seus pais, da família dele, quando ele estava fugindo de Absalão. Mas, apesar dessa similaridade, dessa familiaridade, a lei era muito dura. E esta lei que eu estou dizendo, para que não tivesse nenhum contato com Moabe, está lá em Deuteronômio 23, 3 e 4. Vamos ler. Nenhum amonita ou moabita, até a 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora, porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor, nosso Deus, não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. O que você acha dessa lei? É uma lei dura. Nunca faça bem para um moabita ou um amonita. A questão é que Deus tinha prometido algo para Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 3, tem essa grande promessa, uma promessa histórica, perpétua. O texto fala que Deus prometeu abençoar todos aqueles que abençoarem a Israel e amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoassem Israel. E foi isso que Moabe fez com Israel, amaldiçoou Israel. Deus transforma a maldição proferida em Israel para a bênção deles, e Deus transforma maldição para aqueles que amaldiçoarem a Israel. É por isso que essa atitude de Boaz de se casar com Ruth é tão surpreendente, porque o texto deixa claro que ela é deste povo, ela é uma moabita, onde a própria lei diz, não faça nenhum bem a esse povo, mas Boaz vai lá e casa-se com ela. Como entender essa relação com os moabitas? Neemias 13 também tem uma citação e uma palavra bem dura para o povo de Moabe. O texto lá de Neemias 13, 1, verso 3, fala o seguinte: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Não poderia haver contato nenhum com o moabita. O que acontece com Boaz? É quase que se fosse um apagão moral que acontece para que Boaz fizesse bem a Ruth. E é isso que é surpreendente. Tem mais um versinho que fala sobre essa relação bem conturbada. Está lá em Isaías 25, 10 e 11, fala que a mão
do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Isaías 25, que texto forte. Pensa nessa ilustração de um nadador tentando fazer movimento para frente e Deus segura as mãos desse nadador, apesar das habilidades dele. Foi isso que Deus prometeu a Moabe: amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Um pouco mais para frente, nós vamos ver uma outra questão importante nesse texto. Existe aqui, no texto de Ruth, a questão do levirato. O que é o levirato? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Não sei se já ouviu essa palavra, outras como Goel, o resgatador. E a gente sabe que Boaz é resgatador de Ruth. O que significa a lei do levirato? A lei do levirato não era uma lei apenas israelita, mas no Oriente Médio existiam algumas nações que tinham leis parecidas com essas que nós encontramos no texto bíblico. A lei do levirato começa lá atrás, Gênesis 38. Gênesis 38, 8 e 9 conta a história de Tamar e Judá. Tamar era uma mulher que se casou com seu primeiro esposo. Ele morreu sem descendentes. Como eu falei, você morrer sem descendentes era algo extremamente catastrófico na vida de uma pessoa. Então era obrigação do irmão mais novo deste se casar com a viúva. Acontece que Tamar se casou pela segunda vez e também não teve um filho. E este homem morreu. Agora tinha o terceiro filho do Judá, que era o sogro de Tamar. Mas ele pensou direitinho e pensou assim: olha, se Tamar já matou 2 dos meus filhos, o terceiro não vai não. E ele fez algo que era injusto para com Deus. A lei do levirato era uma lei de amor. Era uma lei que visava proteger as viúvas e perpetuar os nomes daqueles que tinham falecido. Mas Judá se recusou a fazer isso. E o texto lá de Gênesis 38, 26, depois de uma reviravolta, quando Tamar se finge de prostituta para engravidar do seu sogro, o texto fala que ele reconhece: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Lá no livro de Deuteronômio, a gente tem mais explicações sobre isso. Nós não vamos ler o texto aqui, mas lá explica todas as funções do levirato, essa instituição que era uma instituição para abençoar pessoas. O casamento, esse processo de redenção e a herança do levirato são muito comuns no Antigo Testamento. Mas em Ruth nós encontramos essas 3 situações aqui. É importante entender a lei do levirato porque ela não era uma obrigação de um parente distante inicialmente, e sim do irmão do falecido. Boaz não é necessariamente parente próximo de Ruth, mas ele toma esse papel, porque a lei do levirato implicava num sacrifício de amor. Era você abnegar do seu próprio nome para honrar o nome de outra pessoa. A gente tem aqui no texto que essa lei foi sim encontrada em outros povos, como os babilônicos, os assírios. E a lei do levirato é o pano de fundo do livro de Ruth. É impossível entender essa história com profundidade sem entender a lei do levirato. Quais eram os deveres do levirato? Vamos ver aqui alguns.
As obrigações do Goel, ou aquele que ia resgatar, incluem o dever de redimir o parente da escravidão, se esse tiver sido obrigado a se vender como escravo, recomprar a propriedade de um parente que teve que vendê-la por causa da pobreza, vingar o sangue de seu parente, casar-se com a viúva de seu irmão para ter um filho para seu irmão, caso o irmão não tivesse tido filhos, e receber a restituição se o parente ferido tivesse morrido. Nesse exemplo, por exemplo, nós podemos entender que Noemi, como uma efraíta, ela sim tinha condições financeiras, mas por não ter um esposo ou filhos homens, todas as suas propriedades então seriam bloqueadas. Ela não teria acesso às suas próprias propriedades de família sem um Goel, sem um resgatador. Por isso que a figura de Boaz aqui é tão importante e mostra como Deus providencia tudo para os seus filhos. A gente tem um pouco mais à frente os 3 tipos de Goel. Quais são os 3 tipos de Goel que existem na Bíblia? O primeiro é o Goel que faz a redenção de uma propriedade. O segundo é aquele que faz a redenção de uma pessoa. Então, se você estivesse devendo muitas pessoas, você podia se vender como escravo. E um parente, Goel, resgatador, poderia te tirar da escravidão. E a terceira situação é um redentor de sangue. Então, se você tivesse um parente próximo que tivesse sido assassinado por alguém, o resgatador poderia se vingar. E ele fugiria, então, para uma cidade de refúgio e não seria punido por ter se vingado. A gente tem nesses textos esses 3 tipos. Mas não existe dúvida de que, de acordo com Deuteronômio, o propósito do levirato era dar um filho ao morto. Mas parece evidente que os descendentes, e especialmente os filhos em Israel, foram vistos como aqueles que guardam na memória o nome de um pai. Então, a lei do levirato tinha todas essas funções. Era muito importante e honroso ser um Goel, ser um resgatador. No entanto, o dever do levirato implicava em um sacrifício de amor. Se não houvesse amor, você poderia recusar o seu papel de Goel. E é isso que não acontece no livro de Ruth, porque Boaz, numa oportunidade de ser o resgatador daquela família, de Noemi e de Ruth, ele o faz. Diferente de Judá, que recusou esse benefício para Tamar, a gente vê que Boaz tem esse compromisso de amor. Se a lei dizia que não era para ter moabita nenhum no povo de Israel, a lei que rege todas as leis, a lei do amor, foi cumprida por Boaz. Se ele descumpriu a lei de não se misturar com moabita, ele cumpriu a lei régia da Bíblia, de Deus, que é o amor. No caso de Onã, pelos exemplos de Onã e Ruth, bem como na cerimônia pela qual o irmão se recusava ser um Goel, ele é envergonhado perante toda a praça. Então, se alguém se recusasse a ser um Goel, que era possível, aquela mulher ali poderia cuspir no chão e amaldiçoar aquele seu cunhado que tinha recusado de fazer isso para ela. Mas ainda assim, era possível, apesar de vergonhoso, era possível não ser um Goel, mesmo com a oportunidade de fazê-lo. Mas a pessoa que fazia, com certeza, promovia um bem muito grande, resgatava vidas e pessoas. Qual que é o propósito desse livro? Eu gosto desse livro chamado A Mensagem de Ruth, que fala que o livro está principalmente interessado em relatar o destino das 2 mulheres, ambas
as quais devem ser consideradas heroínas em momentos de infortúnio ou felicidade. Quando a gente pensa em uma história trágica na Bíblia, geralmente vem em nossa mente a história de Jó. Mas Noemi também teve uma história tão trágica quanto. Ela passou pela fome, fugiu para uma terra distante, perdeu o esposo e os 2 filhos no seu refúgio. Além disso, ela tem agora 2 noras que ela se sente responsável, mas impossibilitada de promover qualquer bem ou futuro a elas. O propósito do livro é mostrar para a gente o exercício da lei do amor deve ultrapassar as fronteiras nacionais. Enquanto o povo de Israel tinha a lei de fazer bem somente aos deles, Ruth mostra que nós podemos fazer bem a todo aquele que é nosso próximo. Lá em Lucas, no capítulo 10, 36, Jesus faz uma pergunta fatal. Quem é o seu próximo? Quem é próximo daquele que precisou de ajuda? Quando Jesus faz essa pergunta, Boaz responde: a minha próxima é Ruth, uma moabita, que eu não deveria estar junto com ela. Mas quando Jesus me pergunta e quando Deus coloca em questão a lei do amor, eu respondo com sim. Boaz responde a toda uma teologia bíblica de fazer o bem, de ser amor àqueles que precisam. Ele nos mostra que a lei suprema de Deus e do mundo é o amor. E isso ultrapassa aqueles que são somente os nossos. O texto bíblico fala muito claramente, é fácil fazer o bem para aquele que também te faz o bem. O difícil é fazer o bem para aqueles que nós não nos encontramos nele, ou que a gente não reconhece um pouco de nós no outro. Boaz responde a isso, não recusando o seu papel de resgatador, assim como Jesus fez com cada um de nós. Essa é só a primeira parte desse estudo que nós vamos fazer. Mas eu queria falar também um pouco sobre a música que nós vamos ouvir em breve. O texto dessa música fala que o choro, assim como o choro de Ruth e de Noemi, podem durar sim uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha, Ruth diria, uma rocha inabalável, estou firmado em ti. Que o nosso coração também possa estar firmado naquele Deus que providenciou tudo para Ruth e para Noemi, que transformou o deserto da vida delas em manancial. As feridas que o tempo não curou, traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar, estão cansados de sozinhos caminhar. Meu coração será para sempre o teu altar. Mora em mim, eu sou tua casa, sou teu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem.
Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Eu choro, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável. Estou firmado em Ti, Jesus. Os meus pés já não conseguem mais andar, estão cansados de sozinhos caminhar. Meu coração será para sempre o teu altar. Mora em mim, eu sou tua casa, sou teu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável. Estou firmado em Ti, Jesus. Vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável. Estou firmado em Ti, Jesus. Obrigada, Dinan, Guilherme, por essa linda mensagem. E com esse pensamento que eu gostaria de, mais uma vez, orar com você. Vamos fechar os olhos para falar com Deus? Querido Pai, o Senhor é a nossa rocha inabalável. Obrigada, Pai, porque nós podemos confiar em Ti. Que mesmo em situações difíceis e desfavoráveis, o Senhor nos mostra a Sua mão e o seu cuidado. Venha estar, Pai, com cada pessoa que está nesse momento nos assistindo. Que o Senhor venha ouvir o pedido e o louvor de cada coração. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.